O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 86. Skanda matou Asura Taraka. Yudhishthira disse: Tu, ó avô, me falaste em detalhe sobre os méritos ligados à doação de ouro em conformidade com as ordenanças prescritas nas escrituras, como indicado nas audições do Veda. Tu também narraste qual é a origem do ouro. Conte-me agora como Taraka encontrou com a destruição. Tu me disseste, ó rei, que aquele Asura não podia ser morto pelos deuses. Fale-me em detalhes como sua destruição foi ocasionada. Ó perpetuador da linhagem de Kuru, eu desejo saber isto de ti. Eu quero dizer os detalhes da morte de Taraka. Grande é minha curiosidade para ouvir a narrativa. Bhishma disse: Os deuses e os rishis, ó monarca, submetidos à grande angústia, pela bravura de Taraka e a conduta de Ganga em rejeitar a semente de Agni, incitaram as 6 críticas a criarem aquela criança. Entre as damas celestes não havia nenhuma, exceto estas, que pudessem, por sua energia, carregar a semente de Agni em seus úteros. O deus do fogo ficou muito satisfeito com aquelas deusas por sua boa vontade em manter a concepção causada pela semente rejeitada de Agni, que era dotada de sua própria energia superior. Quando a energia de Agni, ó rei, foi dividida em 6 porções e colocada dentro dos canais, levando ao útero, as 6 críticas começaram a nutrir a porção que cada uma levava em seu útero. Conforme Kumara de grande alma, no entanto, começou a crescer dentro de seus úteros, os corpos delas sendo afligidos por sua energia, elas fracassaram em obter paz em algum lugar, no céu ou na terra. Cheios de energia como seus corpos estavam, finalmente chegou a hora do parto. Todos eles, assim aconteceu, ó príncipe de homens, se libertaram ao mesmo tempo. Embora mantidas em 6 úteros diferentes, ainda assim as porções, quando saíram, se uniram em uma. A deusa Terra segurou a criança, a pegando de uma pilha de ouro. Realmente, a criança, dotada de forma excelente, brilhava com esplendor, assim como o deus do fogo. De feições belas, ele começou a crescer em uma encantadora floresta de juncos. As 6 críticas contemplaram aquele filho delas parecido com o sol da manhã em esplendor. Cheias de afeição por ele, de fato, amando muito, elas começaram a criá-lo como sustento de seus peitos. Por ele ter nascido das críticas e criado por elas, ele veio a ser conhecido por todos os 3 mundos como Kartikeya. Tendo surgido da semente que tinha caído de Rudra, ele foi chamado de Skanda, e por causa de seu nascimento na solidão de uma floresta de juncos, ele veio a ser chamado pelo nome de Gua, o nascido em segredo. Os deuses numerando 33, os pontos da bússola, em suas formas incorporadas, junto com as divindades que os presidem, e Rudra e Datri e Vishnu e Yama e Pushan e Aryaman e Bhaga, e Angas e Mitra e os Sadyas e Vasava e os vasos e os asvins e as águas e o vento e o firmamento e Chandramas e todas as constelações e os planetas e Surya, e todos os Riks e Samas e Ajuses em suas formas incorporadas, foram lá para ver aquela criança maravilhosa que era o filho da divindade de chamas ardentes. Os rishis proferiram hinos de louvor e os Gandharvas cantaram em honra daquela criança chamada Kumara de 6 cabeças, 2 vezes 6 olhos, e extremamente devotado aos brahmanas. Os ombros dele eram largos, e ele tinha uma dúzia de braços, e o esplendor de seu corpo parecia com aquele do fogo e Aditya. Quando ele estava deitado esticado em uma moita de urzes, os deuses com os rishis, contemplando-o, se encheram de grande alegria e consideraram o grande Asura como já morto. As divindades então começaram a levar para ele diversos tipos de brinquedos e artigos que poderiam diverti-lo. Enquanto ele brincava como uma criança, diversos tipos de brinquedos e aves foram dados para ele. Garuda de penas excelentes deu para ele um filho seu, isto é, um pavão dotado de plumas de cores variadas. Os Rakshasas lhe deram um javali e um búfalo. O próprio Aruna lhe deu um galho de esplendor ígneo. Chandramas lhe deu uma ovelha, e Aditya lhe deu alguns dos seus raios deslumbrantes. A mãe de todas as vacas, Surabhi, lhe deu vacas a centenas e milhares. Agni lhe deu uma cabra possuidora de muito boas qualidades.
Ela lhe deu uma quantidade abundante de flores e frutos. Subanvan lhe deu uma carruagem de passeio e um carro de cuvara. Varuna lhe deu muitos produtos do oceano auspiciosos e excelentes, com alguns elefantes. O chefe dos celestiais lhe deu leões e tigres e leopardos e diversas espécies de habitantes emplumados do ar, e muitos animais predadores terríveis e muitos guarda-sóis também de diversos tipos. Rakshasas e asuras, em grandes bandos, começaram a andar no séquito daquela criança pujante. Vendo o filho de Agni crescer, Taraka procurou, por vários meios, efetuar sua destruição, mas ele fracassou em fazer alguma coisa para aquela divindade pujante. Os deuses na época investiram o filho de Agni nascido na solidão, em uma mata de juncos, com o comando de seus exércitos. E eles também o informaram das opressões cometidas sobre eles pelo Asura Taraka. O generalíssimo das forças celestes cresceu e veio a ser possuidor de grande energia e pujança. Na ocasião Gua matou Taraka com seu dardo irresistível. Na verdade, Kumara matou o Asura tão facilmente como sem esporte. Tendo realizado a destruição de Taraka, ele restabeleceu o chefe das divindades em sua soberania dos três mundos. Dotado de destreza imensa, o generalíssimo celeste brilhava com beleza e esplendor. O pujante Skanda se tornou o protetor das divindades e fez o que era agradável para Sankara. O filho ilustre de Pavaka era dotado de uma forma dourada. Realmente, Kumara é sempre o líder dos exércitos celestes. O ouro é a energia pujante do deus do fogo e nasceu com Kartikeya, da mesma semente. Por essa razão o ouro é altamente auspicioso e, como algo valioso, é excelente e dotado de mérito inesgotável. Assim mesmo, o filho da linhagem de Kuru, Vasishta narrou este discurso para a rama da linhagem de Brigu nos tempos passados. Portanto, o rei de homens, tente fazer doações de ouro. Por fazer doações de ouro Rama foi purificado de todos os seus pecados, e finalmente alcançou um lugar sublime no céu que é inalcançável por outros homens. Capítulo 87. Yudhishthira pergunta sobre culto dos ancestrais. Yudhishthira disse: Tu me falaste, ó tu de alma justa, sobre os deveres das 4 classes. Do mesmo modo, ó rei, fale-me agora sobre todas as ordenanças a respeito dos Rada, de antepassados falecidos. Vaisampayana continuou. Assim endereçado por Yudhishthira, o filho de Santanu se pôs a declarar o seguinte ritual, consistente com a ordenança dos Rada. Bhishma disse: Ouça-me, ó rei, com total atenção, enquanto eu te falo sobre o ritual dos Rada. Aquele ritual é auspicioso, digno de louvor, produtivo de fama e descendência, e é considerado como um sacrifício, ó opressor de inimigos, em honra dos Pitris. Deuses ou asuras ou seres humanos, Gandharvas ou Uragas ou Rakshasas, Pisachas ou Kinnaras, todos devem sempre adorar os Pitris. É visto que as pessoas adoram os Pitris primeiro, e gratificam as divindades em seguida por lhes oferecerem suas adorações. Por esta razão, deve-se sempre adorar os Pitris com todo cuidado. O comentador explica que os Pitris devem ser cultuados no dia da lua nova, as divindades devem então ser cultuadas no primeiro dia da quinzena iluminada. Ou, em algum outro dia da quinzena iluminada, o sacrifício Pitri ou Srada deve ser realizado primeiro, o sacrifício Deva ou Ishti deve então ser realizado. É dito, ó rei, que o Srada realizado em honra dos Pitris é realizável depois. Mas esta regra geral é limitada por uma especial, a qual ordena que o Srada em honra dos Pitris deve ser realizado na tarde do dia da lua nova. Os deuses devem ser adorados no primeiro dia da quinzena iluminada. Por essa razão, devido a esta ordenança especial, o Srada deve preceder o culto dos deuses, e não sucedê-lo. Os antepassados, falecidos, ficam satisfeitos com o Srada que pode ser realizado em qualquer dia. Eu irei, no entanto, te dizer agora quais são os méritos e deméritos dos respectivos dias lunares, em vista de sua adaptabilidade para a realização dos Srada. Eu irei te falar, ó impecável, quais resultados são obtidos em quais dias por realizar os Srada. Ouça-me com toda atenção.
Por adorar os pitris no primeiro dia da quinzena iluminada, um homem obtém em sua própria residência esposas belas capazes de produzir muitos filhos, todos possuidores de habilidades desejáveis. Por realizar o Sraddha no segundo dia da quinzena iluminada se obtém muitas filhas. Por realizá-lo no terceiro dia se obtém muitos corcéis. Por realizá-lo no quarto dia se obtém um grande rebanho de animais menores, tais como cabras e ovelhas, em sua casa. Aqueles, ó rei, que realizam o Sraddha no quinto dia obtêm muitos filhos. Aqueles homens que realizam o Sraddha no sexto dia obtêm grande esplendor. Por realizá-lo no sétimo dia, ó monarca, se obtém grande fama. Por realizá-lo no oitavo dia alguém faz grandes lucros em comércio. Por realizá-lo no nono dia se obtém muitos animais de cascos não divididos. Por realizá-lo no 10º dia se obtém muita abundância em vacas. Por realizá-lo no 11º dia alguém vem a ser possuidor de muita riqueza em roupas e utensílios, de cobre e outros metais. Tal homem também obtém muitos filhos todos os quais se tornam dotados de esplendor Brahma. Por realizar o Sraddha no 12º dia alguém sempre contempla, se desejar, diversos tipos de artigos belos feitos de prata e ouro. Por realizar o Sraddha no 13º dia alguém obtém eminência sobre seus parentes. Sem dúvida, todos os homens jovens na família daquele que realiza o Sraddha no 14º dia encontram com a morte. Tal homem se torna envolvido em guerra. Por realizar o Sraddha no dia da lua nova uma pessoa obtém a realização de todos os desejos. Na quinzena escura, todos os dias começando com o 10º, e terminando com aquele da lua nova, deixando de fora somente o 14º dia, são dias louváveis para a realização do Sraddha. Outros dias daquela quinzena não são assim. Então, além disso, como a quinzena escura é melhor do que a iluminada, assim a tarde do dia é melhor do que a manhã na questão do Sraddha. Capítulo 88. Oferendas para os pitris e duração de tempo que elas duram. Yudhishthira disse: Ó alto de grande pujança, me diga qual o objeto o qual, se oferecido aos pitris, se torna inesgotável. Qual também, se oferecido, dura por todo o tempo. O que, de fato, é aquilo que, se ofertado, se torna eterno. Bhishma disse: Ouça, ó Yudhishthira, quais são aqueles aves os quais pessoas familiarizadas com o ritual do Sraddha consideram como adequados em vista do Sraddha e quais são os resultados atribuídos a cada um. Com sementes de gergelim e arroz e cevada em marcha, pascolos rosburgien, e água e raízes e frutos, se dados em Sraddhas, os pitris, ó rei, permanecem satisfeitos pelo período de um mês. Manos disse que se um Sraddha é realizado com uma quantidade abundante de gergelim, tal Sraddha se torna inesgotável. De todos os tipos de alimento, as sementes de gergelim são consideradas como o melhor. Com peixes oferecidos em Sraddhas, os pitris permanecem satisfeitos por um período de 2 meses. Com carne de carneiro eles permanecem satisfeitos por 3 meses e com a carne da lebre por 4. Com a carne da cabra, ó rei, eles permanecem satisfeitos por 5 meses, com toucinho por 6 meses, e com a carne de aves por 7. Com carne de veado obtida daqueles veados que são chamados prishata, eles permanecem satisfeitos por 8 meses, e com aquela obtida do ruru por 9 meses, e com a carne do gavaia por 10 meses. Com a carne do búfalo sua satisfação dura por 11 meses. Com carne de boi oferecida no Sraddha, sua satisfação, isto é dito, dura por um ano inteiro. Payasa misturado com ghee é tão aceitável para os pitris quanto carne de boi. Com a carne do Vadrinasa a satisfação dos pitris dura por 12 anos. Vadrinasa significa ou um touro grande, ou uma espécie de ave, ou uma variedade de cabra. Provavelmente aqui significa o touro. A carne do rinoceronte, oferecida aos pitris nos aniversários dos dias lunares nos quais eles morreram, se torna inesgotável. A erva chamada kalasaka, as pétalas da flor kanchana, e carne de cabra também, assim oferecidas, demonstram ser inesgotáveis. Em relação a isto, ó Yudhishthira, há uns versos, originalmente cantados pelos pitris, que são cantados, no mundo.
Eles foram comunicados para mim antigamente por Sanat Kumara. Aquele que tomou o nascimento em nossa família deve nos dar payasa misturado com ghee no 13º dia da quinzena escura, sob a constelação Maga, durante o curso do Sol para o Sul. Alguém nascido em nossa linhagem deve, sob a constelação Maga, como se no cumprimento de um voto, oferecer a carne de cabra ou as pétalas da flor kanchana. Alguém deve também nos oferecer, com os ritos devidos, payasa misturado com ghee, oferecendo isto em um local coberto pela sombra de um elefante. Muitos filhos devem ser cobiçados para que ao menos um possa ir para Gaia, para realizar os Radha de seus antepassados, onde está localizada a banha que é célebre por todos os mundos e que faz todas as oferendas feitas sob seus ramos inesgotáveis. Até hoje a santidade de Gaia é universalmente reconhecida por todos os hindus. Os Radhas são realizados lá sob a banha chamada Kshaya ou figueira de Bengala inesgotável. Mesmo um pouco de água, raízes, frutas, carne e arroz, misturados com mel, se oferecidos no aniversário do dia da morte, se tornam inesgotáveis. Capítulo 89. Os Radhas opcionais. Bhishma continuou. Ouça-me, ó Yudhishthira, enquanto eu te digo quais são aqueles Radhas opcionais que devem ser realizados sob as diferentes constelações e que foram primeiramente citados por Yama para o rei Sasavindu. Todos os atos religiosos são ou Nitya ou Kamya. O primeiro implica atos que são obrigatórios e por fazer os quais nenhum mérito específico é adquirido, mas por não fazê-los alguém incorre em pecado. O último implica aqueles atos opcionais que, se feitos, produzem mérito mas que, se omitidos, não levam ao pecado. O homem que sempre realiza os Radhas sob a constelação Kritika é considerado como realizando um sacrifício depois de estabelecer o fogo sagrado. Tal pessoa, livre do medo, ascende para o céu com seus filhos. Aquele que está desejoso de filhos deve realizar os Radhas sob a constelação Rohini, enquanto aquele que está desejoso de energia deve fazê-lo sob a constelação Mrigaziras. Por realizar os Radhas sob a constelação Ardra, um homem se torna o fazedor de atos violentos. Um mortal, por realizar os Radhas sob Punarvasu, faz muito lucro por agricultura. O homem que é desejoso de crescimento e progresso deve realizar os Radhas sob Pushya. Por fazê-lo sob a constelação Aslesha uma pessoa gera filhos heróicos. Por fazê-lo sob Margas se obtém preeminência entre parentes. Por fazê-lo sob Palgunis anterior, o fazedor disto vem a ser dotado de boa sorte. Por fazer os Radhas sob o Palgunis posterior se obtém muitos filhos. Enquanto por realizá-lo sob Asta se obtém a realização dos próprios desejos. Por realizá-lo sob a constelação Chitra se obtém filhos dotados de grande beleza. Por fazê-lo sob a constelação Svati, uma pessoa faz muito lucro por meio de comércio. O homem que deseja filhos obtém a realização de seu desejo por realizar os Radhas sob a constelação Visakha. Por fazê-lo sob a Anuradha alguém se torna um rei de reis. Literalmente, coloca em movimento um grupo de reis, isto é, se torna um chefe supremo. Por fazer oferendas em honra dos Pitris sob a constelação Jyeshta com devoção e humildade alguém obtém soberania, ó o principal da linhagem de Kuru. Por fazer os Radhas sob Mula se obtém saúde, e por fazê-lo sob o Ashada anterior se obtém fama excelente. Por realizá-lo sob o Ashada posterior alguém consegue vagar pelo mundo inteiro, livre de toda a tristeza. Por fazê-lo sob a constelação Abhijit se obtém conhecimento superior. Por fazê-lo sob Sravana uma pessoa, partindo deste mundo, obtém um fim muito sublime. O homem que realiza os Radhas sob a constelação da Nishta vem a ser os soberanos de um reino. Por fazê-lo sob a constelação presidida por Varuna, isto é, Satabisha, uma pessoa obtém sucesso como um médico. Por realizar os Radhas sob a constelação do Bhadrapada anterior se adquire grande propriedade em cabras e ovelhas. Enquanto por fazê-lo sob o Bhadrapada posterior se obtém milhares de vacas. Por realizar os Radhas sob a constelação Revati se obtém muita riqueza em utensílios de latão branco e cobre. Por fazê-lo sob Asvini alguém obtém muitos corcéis, enquanto que sob Bharani se obtém longevidade.
Escutando a estas ordenanças acerca dos Rada, o rei Sazavindu agiu adequadamente e conseguiu facilmente subjugar e governar a terra inteira.